Estamos chegando. Espero que o som esteja bom, porque a gente está aqui testando os novos estúdios do Telefonema, né? Que na verdade é o meu velho quarto, né? Voltei aqui para casa. Vocês já devem ter visto vários cenários. A gente estava quase perambulando por aí, né? Por vários apartamentos. E agora eu voltei aqui pro meu quarto verde, né? Essa Tá bom, essa configuração cor aí aqui. tá bonita. Tá bonita a cor, Samara? Tá Obrigado. boa. Muito obrigado. E vamos lá, vamos começar então Vamos lá. mais esse papo. E como Sim. vocês sabem, o Telefonema sou eu, Vinícius Félix aqui, e esse papo, né, esse momento de conversa direta aqui, como se fosse uma ligação telefônica mesmo. E aí, tudo bem? Como que você tá? E assim a gente vai. Para variar, convidados muito especiais como por aqui. E hoje não é diferente, Semaia Oliveira, jornalista, né? Eu até fiz uma mini bio aqui, Semaia, ó, jornalista, Olha que escritora, chique. cofundadora do Nós Mulheres da Periferia, né? Também a Uhum. consultora jornalística do podcast do ano, né? Uhum. Basicamente, que é o Mano a Mano do Mano Sim. Brown, que a Semana tá sempre ali do lado do Brown, fazendo a consultoria jornalística, levantando algumas perguntas também, né? Participando do papo. Uhum. Mas talvez, desculpa, já ia falar pra você se apresentar, Semana, mas tem outra coisa, outro aspecto seu, outro trabalho seu, né? Que talvez as pessoas te conheçam, que ela escreveu, né? Um dos melhores textos, né? Sobre a Marília Mendonça, né? Que Sim. foi vítima aí, né, de uma tragédia e também vítima de uma coisa muito triste do jornalismo cultural brasileiro, que é um certo machismo, né? Um certo não, um machismo de fato que Um tem, profundo machismo. profundo machismo nesse manhã. E que na hora ali de escrever o obituário se lembra do peso dela, pô, tal. E a Semana fez um texto muito legal, que não é exatamente um obituário, né, Semana, mas era tipo o que a gente perdeu com a partida dela, né? E o que ela representou, especialmente para as mulheres, enquanto criar uma voz assim. Então, Semana, fique à vontade para se apresentar, mas minha primeira pergunta já é essa, assim, o que te inspirou a fazer esse texto que você tocou numa coisa assim, tipo, eu vejo pelos compartilhamentos dele, assim, todo mundo meio queria falar o que você falou, né? Como que foi escrever Uhum. isso? Massa. Vinícius, obrigada pelo convite mesmo. É uma alegria, um prazer estar aqui nesse telefonema. A honra é nossa. E aí, Prazer tudo é bem? Como nosso. você tá? Adorei essa ideia. Que é Vinícius, uma eu pergunta difícil também, né? Mas depois a gente fala é, disso. normalmente a gente vai falar, tá tudo bem, né? Mas nem sempre tá bem É. mesmo. Vinícius, eu sou Semaia Oliveira, eu tenho hoje, né, 33 anos, sou escorpiana, nascida no Jardim Miriam. Na verdade, eu nasci em Presidente Prudente, que é uma cidade do interior de São Paulo. Eu sou nascida lá, minha família, por parte Aham. de mãe, é lá, então passei grande parte da minha vida passando férias na casa da minha avó, lá no interior. Mas eu nasci lá e vim para São Paulo, que meus pais moravam aqui, e sou crescida até meus 30 anos, até que eu saí de casa e fui morar sozinha, no bairro do Jardim Miriam, zona sul de São Paulo, Boa. um bairro periférico aqui da capital paulista. Bom, acho que minhas raízes são essas, eu tenho raízes muito profundas no movimento negro brasileiro, por conta dos meus pais, e nesse enraizamento de ser uma mulher preta que nasceu numa região periférica, que depois isso foi ganhando outras proporções na minha vida. Aham. Mas para começar por Marília, foi muito louco, porque você sabe que eu não tinha a menor ideia que esse texto ia ter essa proporção, assim, tipo, nem de longe. Eu lembro Foi que despretensioso, assim. muito. E eu estava gravando no dia, e aí alguém falou, estava gravando um trabalho, e alguém falou: Nossa, caiu o avião da Marília Mendonça. E aí eu fiquei tipo, não, como assim caiu o avião da Marília Mendonça? E aí Não é rolou possível, aquele né? lance, né, de terem comunicado que ela estava viva antes de esperarem checar a informação e tudo mais. E aí esse companheiro de trabalho falou: Não, mas ela tá viva. E aí eu fui fazer o trabalho tranquila. E aí, quando acabou o trabalho, durante o trabalho, na verdade, uma amiga me escreveu falando: Nossa, que pena, eu sei que você gostava muito da Marília Mendonça, ela morreu. E eu fiquei em choque, assim, em Ah. choque. Que eu tava no meio de um trampo. E eu Aham. falei: Como assim, cara? E Foi quando meio acabou, inacreditável, né? era inacreditável. E foi isso, assim. Primeiro eu fui para um trabalho com a pessoa falando: Caiu, mas ela tá bem. Depois saí do trabalho, tipo, não, ela de fato morreu. Então, acho que tem uma primeira dimensão do jornalismo que é esse não esperar para dar a notícia, que eu achei que no caso da Marília foi muito triste, porque, né, a gente está falando de familiares e de uma mulher que era amada por um país inteiro. Então, Deu uma esse falsa gap esperança, né? rolou uma super esperança. Eu falei: beleza, deve ter caído, mas sabe aquela queda assim que caiu, mas tá tudo bem, tá todo mundo bem.
E aí foi muito triste, eu acho que ter essa notícia do acidente que estaria tudo bem e depois ter essa notícia de que não estava tudo bem, na verdade ela tinha morrido. Então eu fui para minha casa naquele dia, e se eu não me engano era uma sexta-feira, eu fui naquela sexta-feira para casa, conversando com as minhas amigas, assim, que eram mulheres com quem eu ouvia Marília Mendonça, bebendo, conversando sobre a vida, e a gente sentiu muito, assim, aí eu percebi que todas nós sentimos muito, e eu não sabia muito o que era isso, o que eu estava sentindo naquele momento. Aí, quando eu cheguei em casa, eu falei para elas, que são minhas sócias no Nós, né? Eu falei assim: ó, eu vou escrever um texto sobre isso. E aí eu sentei para escrever, assim, aí eu sentei muito emocionada, chorei muito, fui ouvir as músicas da Marília que eu mais gostava, fui ouvir. E eu acho que o que eu fiz ali, na verdade, foi um grande desabafo, assim, que foi muito partindo de uma experiência pessoal, mas de uma experiência pessoal que eu tenho consciência de que é uma experiência de muitas mulheres. E eu acho Total, que total. ali eu acabei, a partir de uma fragilidade minha, que a Marília de fato me ajudou a assimilar e a me humanizar nesse sentido, eu acho que as mulheres se viram muito, assim, porque foi um texto muito honesto, eu acho. As pessoas me falaram muito que, eu acho que as mulheres compartilhavam porque, querendo ou não, é uma realidade nossa que a gente pouco fala, que foi o que a Marília fez, na verdade, né? Eu acho que ela conseguiu falar o que a gente sente muito e pouco fala e encher praças inteiras com mulheres gritando isso para Total. todo mundo ouvir. Então, acho que inconscientemente, porque eu não achei que o texto ia ter a proporção que teve, eu acabei fazendo um desabafo de obrigada mesmo pela Marília por ter me socorrido em momentos em que eu não queria contar coisas que eu passei para ninguém. Então, acho que foi um pouco isso. Sim, né? Você termina o texto com obrigado, né? Que a gente tem a coragem que Isso. você teve, né? Muito, muito É, bonito isso. é. Legal. Quem não leu, procure aí, né? O título. Sim. O título é muito bom, né? Amei, fui corna, superei, fui a outra. E só a Marília Mendonça sabia. É É. verdade. Só ela mesma sabia. Só. Semaia, falando. Você falou um pouco da sua infância, da sua origem, né? Da sua mudança também para São Paulo. E você falou um pouco dos seus pais, assim. Vou copiar aqui o Mano Brown, né? Que o Brown já era uma referência antes, né? Por Uhum. tudo que ele escreveu e fez. E eu tô aqui no podcast entrevistando há 4 anos, e quando ele começou a entrevistar, eu falei, putz, tem muito mais para se fazer numa entrevista. Ele tá me ensinando pra caramba, então eu vou já começar. Eu tô copiando muito ele aqui, então eu vou copiar ele. Mas conta um pouco mais assim dos seus pais, como eles te inseriram assim? Você deu uma importância, eles te colocaram perto da militância, eles também têm histórias de militância, como que é? Sim. Vai mais a fundo nessa raiz que você falou que tem. Olha, Vinícius, meu pai a minha mãe era uma mulher que ela começou a trabalhar muito nova, né, com 9, 10 anos. Aham, Ela foi empregada doméstica, então a minha avó era lavadeira, minha avó Gabriela, e quase todas as minhas tias foram empregadas, acho que todas as minhas tias foram empregadas domésticas, com exceção da mais nova. E eu tenho algumas tias que trabalham com isso até hoje, assim, acho sim. que duas, uma tia em especial. É, mas a minha mãe também sempre foi uma mulher muito inquieta, assim. Então ela gostava de teatro, ela não queria ficar em Presidente Prudente, ela queria vir para São Paulo, e foi o que ela acabou fazendo. Ela veio para São Paulo. E o meu pai, que é filho da minha avó Geni, morou. Foi meu pai que já foi morar. Ele nasceu, para você ver como é louco, assim, eu acho muito louco. Meu pai nasceu na Vergueiro. Quem não conhece São Paulo, Vergueiro é um bairro super nobre aqui de São Paulo, assim, perto da Paraíso. E aí, com a gentrificação e aquela coisa toda de gourmetizando o bairro e expulsando as pessoas para as periferias, a família do meu pai acabou indo para Jardim Miriam, que foi onde a gente morou grande parte da nossa vida. Então, meu pai Uhum. cresceu lá, meu pai teve paralisia infantil com 3 anos, então ele é um homem que conviveu com deficiência física durante toda a sua vida, né? Porque 3 anos ele era muito menininho. E a minha avó vivia uma situação muito precária, muito empobrecida mesmo. Então, a vida do meu pai foi muito difícil. Meu pai ele me contou um tempo atrás que, como ele não tinha dinheiro, ele dependia de carona dos ônibus para ir para o trabalho, ele chegava a ficar horas no ponto de ônibus esperando até que Nossa. um ônibus Alguém tivesse a boa vontade. desse carona para Vontade. ele ir para a escola, porque meu pai ele viu muito. Ele falou que um momento ele estava na casa dele, que era um barraco na época, e ele
olhou ao redor e falou, não, eu vou sair dessa condição. Então, ele apostou tudo que ele tinha na escola, assim, no estudo. Tanto que meu pai estuda muito. E minha mãe também estuda muito. Então, acho que eles se encontram muito nesse momento de movimento negro. Então, encontros mais politizados. Começou ali o movimento negro unificado no final da década de 70. Então, meu pai não fazia universidade naquele período, mas ele ia até a PUC assistir essas palestras, essas conversas. A minha mãe fez a mesma coisa. Minha mãe era costureira, então ela criou uma marca que se chamava Quequerê Negrarte, que era uma marca de batas africanas, e eles começaram a trabalhar nisso juntos. Então, a minha infância foi viajar para encontros do movimento negro, assim, pelo Brasil. Então, eu fui para o Fórum Social Mundial, eu ia para o FEMESU, eu dormia em escola, eu vendia as roupas com a minha mãe e com a minha irmã muito cedo. Então, tinha épocas que minha mãe estava se preparando para um evento e ela fazia muitas batas. Meu pai pintava, né? Ele silcava as batas, minha mãe costurava. Então, eu e minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, a gente se dividia. Uma secava as batas, a outra tirava a ponta de linha. Então, foi assim que eu cresci. E aí, nesses momentos, assim, que eu estava nos encontros do movimento negro, com as crianças que faziam parte do movimento negro, né? Eu tenho um nome africano, minha irmã também, com Tuala, e isso aconteceu com muitos outros filhos de militantes. Então, eu tinha amigos que chamavam Abayomi, Abiodun, Kalfani Liu. Meus primos foram nascendo também por influência da minha mãe e do meu pai, também foram tendo nomes africanos. Então, Raoni, Gabriel Abayomi, Dandara. Enfim, quando eu estava nesse espaço, eu me sentia muito segura, porque eram crianças como eu, elas tinham cabelo como eu, elas tinham o tom de pele como a minha. Então, ali era um ambiente muito seguro. E aquilo me dava energia para quando eu voltava para o Jardim Miriam, que é um bairro periférico de São Paulo, e como todo bairro periférico de São Paulo, é um bairro que tem uma predominância de população negra, mas tem a presença de pessoas brancas empobrecidas forte também. Sim. Então, as escolas públicas nunca foram espaços muito seguros para crianças negras, né? O racismo sempre esteve ali muito presente. Então, eu sabia que eu ia voltar. Desde muito cedo, eu sabia que eu ia voltar para uma realidade em que iam zoar do meu cabelo. Você já percebia esse desconforto, né? Então, quando eu estava nos encontros do movimento negro, eu era muito mais livre. Eu era muito mais feliz. Eu corria, eu não me importava pro meu cabelo, eu não estava nem aí se meu cabelo estava bagunçado ou não. Mas na escola, não. Então, no meu dia a dia, não. Eu estava sempre preocupada se eu ia aprender, se eu não ia aprender o cabelo, se estava esvoaçado, se não estava, se iam passar um filme falando de escravos, né? Aqueles filmes horríveis que falavam quando iam falar da escravidão, em que tinha muita violência e iam me chamar, iam falar que era eu que estava naquele filme. Então, caramba, eu sabia que eu ia enfrentar isso, só que como os meus pais sempre deixaram muito claro para mim, para minha irmã... Você se mutou, Semaia. Você apertou algum botãozinho que você mutou você mesmo. Aí, eita! Voltou. Entrou alguma coisa no meu olho aqui. E aí eu me desesperei, eu odeio coisa no olho. Aí, como eu... É a emoção de estar no telefonemas. Exatamente, estou emocionada, gente. Como meus pais sempre deixaram muito claro para mim e para minha irmã que isso aconteceria, então quando acontecia um caso de racismo, nunca era uma novidade pra gente. Minha mãe ia lá fazer um barraco, meu pai ia lá fazer um barraco, e a gente já sabia. Então a minha irmã, com 7 anos, virou a mesa da professora. Eu, com 8, 10 anos, já bati, dava cadeirada nos meninos. Então eu reagi muito cedo, né? Então é um pouco assim. Desculpa, falei pra cacete. Não, mas aqui é para você falar mesmo, para abrir. Eu gostei muito dessa formação que você está contando, porque ela é muito intrínseca à sua própria vida, assim, né? Porque geralmente, eu acho que a gente viu, é muito normal histórias de pessoas despolitizadas, né? Porque a nossa realidade é despolitizante, né? Você vai para a escola, você imagina, né? Você tá contando, pô, passa um filme que não tem a mínima sensibilidade de pensar, será que alguns alunos aqui não vão ficar magoados ou sentidos, ou vão se sentir violentados por causa desse filme, porque tem uma realidade aqui no filme que a gente tá ignorando, né? Exato. Isso você multiplica por 1 bilhão, né? Tem várias situações dessas, né? Sim. Mas você tendo essa relação, então, você consegue contar, assim, algum momento específico que você falou, putz, aqui fez a diferença ter essa base, assim, alguma coisa que te marcou pela primeira vez, assim, que seja mais forte até? Nossa, são muitas experiências, assim. Eu lembro que eu nunca esqueço do Davi, do David, que era um menino negro que estudava comigo no Martins Pena, que era um colégio que ficava lá no Jardim, fica ainda no Jardim Miriam. Uhum. E aí, o David era um menino que tinha a pele mais retinta que a minha.
E tinha o Éder, também nunca esqueço do Éder, que era um menino negro, mas de pele muito mais clara, né? O chamado light skin aí, a pele clara. E ele não sabia que ele era um menino negro. Ele não assumia esse lugar. Ele ficava naquele lugar de tipo, eu sou mais clarinho e tal. E ele pegava muito no meu pé e pegava muito no pé do David. Só que eu jogava a cadeira nele, eu ia para cima dele, eu batia nele muito. Aí ele ficava manso. Eu xingava ele de volta. Então ele me afrontava muito menos, assim. Ele fazia muito mais brincadeira nas minhas costas do que na minha frente, porque ele sabia que eu ia reagir. Mas o David não reagia. E eu via aquilo matando o David, assim. E aí um dia eu cheguei no David brava e falei: por que você não reage? Você tem que reagir, você tem que fazer alguma coisa, você não pode deixar ele fazer isso com você. E naquele dia eu fiquei muito brava, mas eu era muito nova, assim. Eu nem lembro quantos anos eu tinha. Mas como eu via que ele abaixava a cabeça, aquilo me machucava muito. Então teve um dia que eu dei cadeirada no Éder e depois briguei com o David. Então, eu acho que isso marca muito. E marca muito quando eu entrei na universidade, porque eu fui uma criança que sempre teve dificuldade de concentração. Embora meu pai lesse muito, e minha mãe também, sempre foram muito estudiosos, eu sempre tive muita dificuldade de ler, assim. Eu nunca consegui ler tantos livros quanto meu pai lê ainda, sabe? Ele faz chamada oral comigo, ele quer saber quanto eu li. E eu não tenho muito... Resumo. Cadê o resumo? Entendeu? Era tipo, vamos fazer uma resenha, ler o livro, vamos sentar aqui e conversar. E eu sempre tive dificuldade de ler. E quando eu entrei na universidade, que não foi porque eu nunca sonhei em ser jornalista. Eu sempre gostei de contar histórias e quando eu era criança eu falava que eu ia trabalhar com a Ruth Rocha na editora Ática, porque eram os nomes que eu via no livro. Então eu falava que eu quero trabalhar na editora Ática com a Ruth Rocha. Era o que eu falava. E aí... Será que a Ruth tá com a vaguinha aí? O pessoal Então, vou perguntar para a Ruth se ela tem uma vaguinha. E aí, mas eu nunca pensei em ser jornalista. Eu meio que fui para o jornalismo porque eu fui para eliminação. Eu vi primeiro as faculdades que tinham bolsa de estudo e depois eu vi nas faculdades que tinham bolsa de estudo que eu gostava mais. Como eu tirava nota boa em redação, eu falei, vai ser mais fácil ter uma redação boa, então há muito mais chance de eu conseguir uma bolsa aqui. Foi essa a matemática que eu fiz. Como eu tinha uma boa redação, eu fui para jornalismo, porque eu vi que o jornalismo tinha que escrever muito, mas eu não tinha nenhuma conexão com o jornalismo. Eu não lia jornal, eu não assistia tanto jornal, entendeu? Para mim era tipo, escreve, boa, acho que é isso. Gosto de história, gosto de escrever, eu vou fazer isso. Que massa. Mas quando eu entrei na universidade, eu tinha muitos problemas de gramática. Eu tirei uma nota muito boa, eu sempre teve muito isso na minha vida. Eu sempre fui muito boa de narrativa, muito boa, assim, tipo, eu conseguia concatenar as ideias e defender um bom argumento, mas isso não significava que eu sabia de pontuação, que eu sabia de acento, acentuação, que eu sabia de, sabe, esse negócio até hoje, assim, tipo, o sujeito do predicado do... Cara, sei lá, sabe, eu não sou tão boa nisso. E eu tive professoras que me falaram assim, tipo, você nunca vai ser jornalista escrevendo assim. Professoras que me davam notas muito baixas, mesmo depois que eu estava muito melhor. Professoras que deixavam muito claro assim um racismo que não era, elas não usavam essas palavras, mas elas deixaram muito claro para mim que achavam que eu não era boa o suficiente para ser uma jornalista. E isso me deu muito ódio, assim. Então acho que foi o período que eu mais li na minha vida, que eu mais comecei a ler, foi quando eu consegui desenvolver. Foi o ódio, assim, que me fez desenvolver. A força do ódio. Força do ódio, porque aí eu comecei a escrever muito melhor. Caramba. Legal essa conexão que você tem com a profissão, porque, por exemplo, eu tenho uma coisa inversa, assim, eu não tenho essa coisa com a escrita tão forte, mas eu lia muito, assim, gostava do jornalismo, né, de ler e tal. Tanto que eu acho que a minha abordagem é muito mais oriental, mas do que escrever de fato, assim, né? Embora a gente tenha que escrever porque, sei lá, não consegui virar dono de, não consegui virar dono de jornal, né? Assim, a coisa que, infelizmente, né, não veio pra gente, assim. Mas muito legal essa sua abordagem. E aí, quando que essa coisa da profissão você foi se apaixonando na faculdade mesmo? Como que foi esses anos de faculdade? Porque eu imagino que você contou, né? Pô, a faculdade acabou reproduzindo muita coisa que você viu na escola, né? Mas já era um outro momento, né? Como que foi esse momento, especificamente? Eu me apaixonei pelo jornalismo, assim, me apaixonei, assim, da mesma forma que, primeiro, eu me senti muito coagida, e eu não me sentia acolhida, porque como eu cheguei com muitas falhas de português, eu sentia que as pessoas
E as minhas amigas também, elas tinham, às vezes, rejeição em, por exemplo, fazer uma prova comigo, fazer alguma coisa comigo. Então eu fui criando uma resistência muito de fazer as coisas sozinha, assim, Certo. sabe? E aí eu acho que tem um pouco disso, das pessoas duvidarem mesmo da capacidade intelectual das pessoas negras. E eu lembro que teve um dia que acho que as pessoas que eram mais minhas amigas, assim, na época da faculdade, a gente estava discutindo sobre uma prova de história, porque eu sempre gostei muito de história, de geografia, de análise política, eu gostava muito de TV, enfim, tinha coisas que eu gostava muito, que eu me identificava muito ali com o jornalismo. E aí a gente tinha que fazer, tipo, era uma prova, assim, que o professor Faro, que é um professor que eu gosto muito, que ainda dá muita aula, o professor Faro, ele tinha pedido para a gente escolher um livro de uma lista que ele tinha separado, e aí a gente tinha que ler o livro e fazer uma análise política do livro como prova. O que você escolheu? Eu li Neve, do Pamuk, eu não me lembro o nome do cara, do escritor, mas é Neve o nome. E Acho que ele ele tem até Nobel, não é? Uma coisa assim? eu gostei muito do livro, assim, falava dos curdos, eu não me lembro agora, mas falava um pouco disso. E aí eu li, e eu gostei muito do livro, e aí eu lembro que quando a gente tava, eu estudei muito, assim, fiquei pensando qual era a melhor narrativa, como é que eu ia defender, o que eu ia defender. E todas Você as meninas do meu destrinchou o grupo, livro. e todo mundo do meu grupo tinha lido o mesmo livro, porque a ideia era a gente montar uma estratégia ali. E aí, antes da gente entrar na sala, cada uma falou um pouco do que pensou. Eu pensei por esse caminho, eu pensei por esse caminho, eu pensei por esse caminho. E aí eu falei, eu acho que é legal a gente fazer assim, assim, assado. Aí eu lembro que uma amiga, que era muito reconhecida, assim, por ser muito inteligente, tirar boas notas, ela falou, esse mas não sei, não acho muito. E aí eu vi que elas não deram muita atenção, assim, pro que eu falei. E eu fui uma, tipo, acho que nem naquele dia, naquela prova, 2 ou 3 pessoas tiraram 10. E aí eu fui uma das pessoas que tirou 10, assim. E eu vi a decepção na cara delas. Não acredito! Então, assim, eram amigas, eu gostava muito delas, mas a gente sempre teve diferenças muito marcantes. Eu sempre percebi o racismo ali. E aí eu me apaixonei pelo jornalismo, me apaixonei porque eu sempre gostei de história, me apaixonei porque eu sempre gostei de análise política, porque eu vi no jornalismo a possibilidade de eu me expressar. Assim, então foi uma paixão que eu fui construindo. Eu não entrei no curso de jornalismo apaixonada. Já apaixonada. Não, eu realmente entrei porque eu precisava fazer faculdade, porque meus pais disseram que eu tinha que fazer, e porque era uma faculdade que me deu a bolsa de 100% pelo ProUni, assim. E eu não tinha passado na USP, porque eu tinha prestado serviço social, o que eu queria fazer era serviço social. E eu fiz jornalismo por isso. Foi só por isso. Muito bom. E que bom pro jornalismo, né? Que presente. Bom pro Eu gosto jornalismo. muito hoje. Você falou que gostava muito de TV. O que você gostava de assistir, né? Infância, adolescência. Assim, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu imagino que a gente é meio dessa geração cria de TV, né? Não tinha internet, Não computador. tinha, não tinha. Tinha que Cara, sentar lá e ficar vendo TV, TV aberta, né? Também. muito TV aberta, assim. Eu lembro, eu assistia todas as novelas do SBT, absolutamente todas, tipo Maria do Bairro, Chiquititas, depois eu fui ficando mais velha, Cúmplices de um Resgate, eu assistia muito essas coisas. Eu lembro que meu pai fez Um Gato na época de TV a cabo, então eu gostava de assistir filme, eu sempre gostei de assistir muitos filmes. Como a gente não tinha muita representatividade preta no cinema aqui brasileiro, nem na televisão, nem na novela, nem absolutamente nada, eu sei que a minha geração, assim, os jovens pretos da minha geração, a gente consumia muitos filmes norte-americanos, que já tinha, assim, esses filmes de gangue, uns filmes de mulheres negras, um filme que falava muito da realidade preta lá, os filmes que falavam dos Panteras Negras, enfim. Então eu consumia muito isso, assim, muito. Lá já Consumia tava muito. rolando, é verdade. E aí era DVD, sabe? Aqueles DVD, aquela onda daquele bando de camelô que você comprava 3 por 10. 3x10. E aí eu comprava isso daí e assistia muito, era A minha muito formação filme. musical só existe por causa da pirataria. Exato. Isso aí é bom. A minha também. Eu gostava muito de DVD de música. Sei lá, eu lembro do Caia na Gandaia, do Gil, que eu já era grandinha, mas Total. eu assistia repetidas vezes. Ou One Love, aquele tributo ao Bob Marley, que eu assistia repetidas vezes. E eu fui aprendendo muito de inglês mesmo, assim, que eu traduzia músicas de reggae. Foi uma coisa que eu aprendi com meu pai, ele fazia muito isso comigo. Traduzia músicas de reggae, traduzia músicas de rap, que eu sempre tive muita necessidade de entender o que eu estava ouvindo. Certo, legal. Então, era isso, eu consumi muita cultura internacional preta, porque era o que eu tinha de mais acessível, assim. Que massa. Por exemplo, reggae é uma coisa que eu nunca fui muito a fundo. Por exemplo, o seu favorito é o Bob Marley mesmo?
Não, meu pai Qual é que é? Rastafari, né? E ele deu o nome para mim porque depois a gente foi descobrindo mais os significados do meu nome, mas o Peter Tosh, que era um parceiro Aham. do Bob, ele tinha um codinome que era Semaiá. E aí meu Que pai, o demais. primeiro impulso dele para me dar esse nome foi isso, assim, porque meu pai é um apaixonado pelo Peter Tosh. E aí meu pai, ele sempre teve uma cultura muito de colocar reggae. Eu sempre tive essa cultura com meu pai e com a minha mãe, assim, a gente ouvia muita música junto, a gente sempre gostou muito de música. Como meu pai é do reggae, a gente ouvia, tipo, sei lá, o Pato Banto, a gente ouvia a Raga, a gente ouvia Peter Tosh, a gente ouvia Bob Marley, a gente ouvia Sisla, a gente ouvia muita coisa, assim. Então, Que o Bob demais. Marley é muito importante, claro, pela representatividade e pelo alcance que ele teve, mas tem vários outros músicos de reggae que eu gosto muito. Hoje em dia, por exemplo, eu gosto muito do Chronix. O Chronix é incrível, assim. Eu gosto muito da Coffee, que é uma geração mais novinha da Jamaica, em que inclusive é uma mulher, né? Então ela tem essa mistura de reggae, raga, e ela faz Que uma coisa demais. mais nova, assim, que eu gosto muito também. Então, eu consumi muito cultura jamaicana e reggae pelo fato do meu pai ser Rastafari, assim. Então, na minha casa, eu sempre ouvi muito isso. Que massa. Pô, que legal. Eu ia perguntar do seu nome assim, tava pensando um jeito de perguntar e que aí veio a coisa do Peter Tosh. Que demais. É, Peter é Tosh. das esferas, mas teve um dia que eu fui fazer um intercâmbio, fiz intercâmbio em 2016, 17. Pra onde você foi? Eu fui para Nova York, fiquei lá na casa de uma amiga dominicana no Bronx por 7 meses. Depois eu voltei, porque eu passei num fellowship de uma organização internacional de jornalismo. E aí eu fiquei em Washington DC um pouco e depois fiquei em São Francisco. E Uau. aí, num dos momentos que eu estava em Washington, eu peguei um Uber, chamei um Uber, não lembro onde é que eu estava, sei lá o que eu estava fazendo. Mas aí eu peguei um Uber e eu vi pelo fenótipo que era um homem etíope, porque Semaia é um nome etíope. Aham. E aí eu falei, nossa, que legal, né? Um motorista etíope. Eu percebi ali pelo rosto mesmo, porque eu sempre me interessei muito em entender as diferenças fenotípicas de pessoas negras vindas desse continente gigantesco que é a África. E Certo. Aí aí você entrou no carro e o eu entrei no cara. carro e ele começou a falar amárico comigo, que é a língua da Etiópia. E aí eu não entendi nada, assim. Aí eu falei, não, 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 eu não sou etíope. Aí ele English, falou assim, please. como não? Tipo, seu nome é etíope. Aí eu falei, não, eu sei que meu nome é etíope e tal, mas eu não sou etíope. Ele, mas você parece etíope, você tem um fenótipo da Etiópia. Eu falei, pois é, mas eu não sou etíope. É Aí ele me Brasil falou, aqui, pô. hã? É Brasil, né? Brasil. É Brasil, Coisas é do a mistura Brasil. do Brasil com o Egito. Aí ele falou assim: o seu nome, na minha língua, né? Numa das línguas do povo dele, lá dentro da Uhum. Etiópia, na Etiópia, ele falou: o seu nome significa céus, né? Era céu no plural. E aí tem muito isso também. Em algum lugar é céus, em outros lugares é céu do meio-dia. Então tem essa conexão também com o céu em alguma dimensão, Legal, né? legal. E aí, Simé, quando você se forma e tal, pô, me conta agora desses processos de viagem. Como que foi ir para os Estados Unidos? Que você fez lá? Como que você fez as conexões? Porque a aluna que estava lá, subestimada até pelas colegas, foi para gringa, né? Como que foram essas bolsas, É, nessas viagens? Cara, foi assim, eu me formei na Metodista, na Universidade Metodista em 2010, eu me formei lá, e eu me formei, Olha, pra gente ter estudado junto, hein? Eu quase fui para Metodista. você ia fazer lá também? Era Mas era uma muito longe. faculdade, São Bernardo, o Jardim Miriam ficava ali na divisa com Diadema, então não Eu, era eu, tão ta- ruim para eu mim. tava indo do interior para São Paulo, e aí, Ah, de onde eu ia ficar lá, que era na casa da minha avó, era tipo horas. Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui no não. interior mesmo, depois eu trabalho aí nessa cidade aí. Realmente, eu não ia compensar para você. Mas eu ia andando do Jardim Miriam até Diadema. Na verdade, eu ia até Diadema, Diadema até lá embaixo, enfim, mas era mais perto para mim. Só que eu me formei trabalhando como operadora de telemarketing. Comecei a trabalhar como operadora de telemarketing na época do cursinho ainda. Aham. E aí eu trabalhei É um toda a trampo minha sofrido, né? formação. Sim, aí eu tinha que sair lá de São Bernardo, ir para Barra Funda, que é o outro lado da cidade, e eu trabalhava, tipo, eu estudava
das 9 a 1, que era um horário bem estranho, eu não podia mudar, porque eu era bolsista, das 9 a 1, e trabalhava das 2 às... nem lembro, era das 2 às 8, ou das 4 às 10, eu oscilava nesse horário. Você conseguia chegar em 1 hora de São Bernardo até Barra Eu acho que Funda? eu trabalhava das 4 às 10, então eu saía, comia, ia para lá e tal, fazia 1 hora em algum lugar e ia. Mas eu já teve momento que eu trabalhava das 2 às 8 e eu tinha que chegar em 1 hora. Então eu me formei fazendo, eu era operadora de telemarketing, assim, eu não tinha condição nenhuma de receber salário de estágio, né? Que se hoje se ganha pouco, naquela época, assim, era muito mais desregulado, era horrível. Então eu falava, mano, eu não tenho a menor condição de trabalhar como estagiária, e eu também não me sentia capaz, assim, porque eu via as redações e eu ficava um pouco assustada, eu ficava insegura, então eu realmente me afastei, assim, desse lugar de ser uma estagiária. E aí eu acabei sendo operadora de telemática até o final. E aí, quando eu me formei em 2010, no final de 2010, eu já comecei a falar para minha chefe, ó, eu não fiz faculdade à toa, não vou morrer aqui no telemarketing, eu vou começar a procurar emprego, eu vou começar a faltar. Então eu faltava e ia fazer entrevista. E ela te entendeu? E ela me entendeu. E aí, naquela época, eu já trabalhava na Gol Linhas Aéreas, eu comecei a trabalhar lá às 8, e era um lugar melhor para ser operadora. O salário não era tão ruim, eu ganhava R$690, olha que riqueza. Aí eu já tinha ido um pouco para a área administrativa. Na inflação atual deve ser o quê? Uns 5 mil, assim, a coisa. Por aí. E aí eu já estava numa área administrativa, e aí aconteceu pela primeira vez na história da Gol que eles abriram uma vaga para assessoria de imprensa, para área de comunicação, com aproveitamento interno, porque normalmente eles contratavam de fora. E aí eu fiz um inferno na minha coordenadora, eu fiz um inferno no meu gestor e falei, meu, me indica. E foi ótimo, porque todos me indicaram e eu acabei sendo contratada. Então, no ano seguinte da minha formação, eu comecei a trabalhar na área de comunicação da Gol. Então, comecei a minha formação trabalhando como analista de comunicação. Então, eu fui trabalhar com imprensa, fui trabalhar com comunicação institucional. E, no paralelo, eu fazia parte do blog Mural, onde eu conheci minhas sócias hoje, e nasceu Nós Mulheres da Periferia. E tudo isso eu escrevia sobre periferia e tal, e movimento negro nas horas vagas, e trabalhava numa empresa, e trabalhar com comunicação numa empresa grande como agora, uma loucura. Eu era plantonista, eu trabalhava de madrugada, eu trabalhava muito, assim, muito. Você chegou a pegar essas tretas de acidente, essas coisas? Não, graças a Deus agora, minha empresa, a gente nunca teve acidente. Eu ainda falo a gente, olha, nunca teve acidente na Gol, nada grave, assim, eram coisas, nem incidente, eu acho, não tinha nada, assim. Mas a aviação é uma coisa que causa muito medo. Então, assim, se o avião arremetia, a empresa ficava louca, entendeu? Naquela época. Então, a gente trabalhava bastante como equipe de comunicação numa empresa daquele tamanho. E ainda foi assim que eu fui juntando um FGTS, entendeu? Porque eu comecei a trabalhar registrada com 17 para 18 anos. Então, aí chegou um momento que eu enchi o saco, assim, porque eu via que não era para mim. Né? Foi ótimo. Eu via que não era para mim trabalhar em empresa, mas ao mesmo tempo, sabe aquele bagulho? Não sei se você tinha isso, mas meus pais sempre falavam da importância de estabilidade. Eu tinha muito medo de perder o Visa Vale, entendeu? E a carteira assinada. Sim. É que a minha vida de CLT foi mais curta, porque o meu primeiro emprego de CLT já foi em jornalismo, assim. E aí, e aí quando esse emprego acabou, que foi num passaralho, né, simbólico, aí nunca mais eu vi a cor da CLT, assim. Nunca mais eu vi um Visa Vale. Pois é. Saudades, eu tenho muitas saudades do Visa Vale. Se tem uma coisa que eu tenho saudade do CLT, é do Visa Vale. Só que aí eu cheguei à conclusão que eu falei, mano, não é para mim isso aqui, trabalhar em empresa, eu quero fazer atrás do sonho. Coisa. E eu tenho uma amiga, eu tenho uma irmã, na verdade, que mora nos Estados Unidos, que meus pais conheceram durante o movimento negro. Ela veio de Nova York para cá estudar e colocaram ela numa família branca super racista. Ela falou, eu preciso de uma outra casa. E aí minha mãe falou, mora com a gente. Ela morou com a gente 1 ano, quase 2. E a gente virou irmã, tinha 11 anos, e a gente nunca mais se separou. Aí eu falei, eu tô querendo sair do Brasil. Ela falou, vem pra cá. E aí fui pra lá cuidar dos filhos dela, porque ela tava trabalhando muito no meio de uma separação. Enfim, fui ajudar ela com as crianças. Fui cuidar, e no caso aí é uma terceira, é uma segunda irmã, né? Não é a sua irmã que você... uma irmã que a gente considerou, assim, que a gente considera até hoje. E aí eu falei, me mandem embora. E eu levei um tempão para conseguir fazer isso. E até que eu realmente não estava rendendo mais o trabalho, eu estava infeliz. E eu acabei sendo mandada embora. E com esse dinheiro eu fui para os Estados Unidos. E fiquei lá 1 ano, praticamente.
Aí foi assim que eu fui para lá. E foi bom? O que você curtiu? Era o que você imaginava ou foi muito diferente? Não, foi tudo que eu imaginava, tudo que eu imaginava, assim. Eu não tive aquele negócio de vou morar aqui, nunca tive Aham. muito isso, eu gosto do Brasil. Eu gosto de viajar, tipo, um dos meus sonhos é viajar o mundo inteiro e tal. Eu sou, sabe, esse negócio de quero ser um mochileiro, quero ter um motorhome, eu quero tudo isso um dia, quem sabe. Mas foi ótimo, Sem porque eu residência aprendi fixa. inglês, sem residência fixa, isso. Mas eu aprendi inglês, que foi a minha missão, né? Eu fui para aprender inglês, e aí eu aprendi Uhum. inglês. E foi lá também que eu comecei a me aproximar da literatura, assim. Aí eu decidi fazer um curso de escrita literária lá, sei lá eu por quê, ainda aprendendo inglês. Ganhei um prêmio lá de escrita, Oh, coisas aleatórias. E aí eu falei, não, eu quero ser escritora. Aí foi quando eu volto muito comprometida em descobrir meu lado literário, assim. Então foi uma viagem muito importante para mim, muito importante para mim. que demais. E você ganhou prêmio lá. Você começou a escrever a sua parte, as suas coisas de literatura já em inglês? Então, eu Ou você sempre fazia em tive. português, traduzia? Como que é? Como que era esse processo? Não, eu escrevi em inglês mesmo, mas é porque, assim, eu já tinha uma facilidade com o inglês por conta da música, como eu me relacionava com aquilo, Aham. então não foi tão difícil para mim quando eu fui para a escola aprender inglês. Eu acho que eu sempre tive uma pegada literária no jornalismo, mas eu nunca valorizei muito, nunca reconheci, porque eu também tinha uma dificuldade de entender o que era literatura. Para mim, a literatura era uma coisa muito distante de mim. Para eu ser literária, eu tinha que fazer um curso, uma pós, um especialista, um doutorado, uma porra de um mestrado, sei lá. Literatura, para mim, era um negócio muito grande, que eu achava que estava distante de mim. Tava murado, né? Tá ligado? Tipo, um bagulho tipo, não, sei lá, eu tenho que ser muito incrível e ter lido todos os livros. E eu não era essa pessoa, eu não me via assim. Mas eu tinha algumas amigas que falavam, você faz um jornalismo literário, você faz um jornalismo literário. Porque eu nunca gostei muito desse negócio de o que, quando, onde, porquê. Eu sempre comecei por uma declaração, por um papo. Eu sempre fui um pouco mais devagar no Ah, jornalismo. também E prefiro. e eu gostava disso, assim. E aí, quando eu fui para lá, eu comecei a valorizar um pouco mais o tempo que eu tinha para escrever crônica, para observar o trem. Então, teve dias que eu peguei o trem para ficar indo e voltando só para ficar observando as pessoas. E aí eu fazia uma escola de inglês, e aí teve um concurso na escola de inglês de textos. Então, tipo, era um concurso estadual lá de Nova York, dos imigrantes que estudavam inglês, sabe? Então, Uhum. era uma forma de você incentivar também os imigrantes, sei lá. E aí eu vi aquilo, eu falei, e foi muito louco, porque eu sempre quis me testar muito. Eu falei, vou tentar ver se eu escrevo bem mesmo. Aí eu falei, vou escrever. Aí eu vi uma notícia lá na época que eu achei muito foda, que o movimento de Black Lives Matter, já naquela época, em 2017, tinha levantado uma grana muito significativa para pagar a fiança de pessoas negras que estavam presas sem julgamento. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, vou fazer um texto sobre encarceramento. Aí eu escrevi o texto, aí ele veio para o professor, ele me corrigiu, me ajudou ali no que estava errado. Nanã. Eu fiz o exercício de escrever em inglês mesmo para testar e tal. E Aham. aí acabou que eu ganhei em primeiro lugar. Uau. Ganhei o concurso. E aí eu falei, tá, eu escrevo bem sim e tal. Aí eu fui fazer um curso de escrita literária e tal. E a professora falava, nossa, Aí te colocou a ideia que não, eu posso, né? Essa é pra mim também. Esse campo é pra exato, mim. foi isso. Que demais. E aí, quando surge o Nós Mulheres da Periferia? Porque aí é muito legal isso que você falou, né? Tipo, você abriu mão da Gol e tal. Você percebeu que você tinha mais uma pegada literária. Como que foi criar? Você é cofundadora desse site, mas também você chegou a trabalhar na mídia mais tradicional, assim? Eu vi que você chegou a Nunca. fazer coisa na cultura, mas nunca É. foi. Eu nunca trabalhei na mídia tradicional, nunca. Mas por Nunca. falta de interesse seu ou porque nunca rolou? Teve uma vez que fazer uma entrevista lá numa redação, e primeiro, não tinha nenhuma pessoa negra lá, e eu me senti mal. Uhum. Segundo, que já na entrevista a editora gritava com os jornalistas na nossa frente, e gritava com a gente. E eu achei um ambiente muito hostil. E eu não estou generalizando, porque eu sei que nem todas as redações são assim. Mas eu me sentia insegura de ir para uma redação, a verdade é essa. Eu não me sentia segura, não tinha Nossa, vontade nenhuma de estar naquele depois, lugar. depois você me conta quem é, porque talvez seja um lugar que eu já tive. Então, eu achava uma competição sem fim.
E era uma gritaria, e as pessoas falavam muito dessa competitividade. E eu não me achava boa, eu não me achava assim. Eu não queria estar Capaz, nesse sei lugar lá. em que eu ia me sentir testado o tempo todo, porque eu tinha certeza que eu ia errar. Eu acho que se tem uma coisa que a população negra carrega muito é medo de errar. E eu tinha muito medo de errar. Uhum. E eu não queria estar num lugar em que eu não pudesse errar e que eu ia me sentir ruim. Então, nunca me interessei, nunca me interessei. Como eu entrei na comunicação institucional, eu segui lá. E aí aconteceu que tinha um blog dentro da Folha de São Paulo, aí que tá, tinha um blog dentro da Folha de São Paulo, que foi criada pelo Bruno Garcês, que hoje está na CNN. Ele fez Uhum. um primeiro grupo em que ele pegou estudantes de jornalismo que moravam nas periferias, ele queria abrir um blog que falasse da periferia de um jeito mais humanizado e mais conectado com a periferia de fato. E aí ele fez um primeiro ano de formação, no segundo ano eles abriram uma seleção para captar mais pessoas. Aí eu fiz a seleção e passei. E aí já era o Bruno Garcês, a Isabela Amuá, que ainda é uma das gestoras do blog, foi muito importante na minha trajetória. Então eu comecei a escrever para o Blog Mural, e o Blog Mural estava dentro da Folha de São Paulo, não tinha nenhuma relação com o jornal, assim, a gente não recebia nem nada. Mas como foi um projeto do Bruno, dentro dessa organização internacional, que depois eu acabei indo como fellow também, o jornal abrigou lá o projeto dele. E aí eu comecei a escrever pro Blog Mural sobre o movimento negro. Eu escrevi muito sobre o movimento negro e eu escrevia muito sobre a minha experiência de moradora no Jardim Miriam. Então eu escrevia coisas do tipo, eu não consigo pegar táxi, por que os taxistas não querem ir pro Jardim Miriam, sabe? Essas coisas assim. Uhum. E eventos do movimento negro, datas simbólicas do movimento negro. Acho que eu escrevi até pouco, menos do que eu poderia ter escrito. E aí foi assim que eu comecei a ter uma experiência como jornalista. Então, eu sempre tive uma experiência como jornalista a partir desse lugar, mulher negra e periférica. Eu nunca estive em uma outra redação. E o Nós Mulheres da Periferia nasce do Blog Mural, que todas nós estávamos lá. Certo. E a gente escreve um artigo a convite da Isabela Moá, que se chamou Nós Mulheres da Periferia. Ela achou o artigo muito bom e vendeu para a Folha de São Paulo, e esse texto foi ter esses debates. E aí a repercussão foi gigantesca, e 2 anos depois nasce Nós Mulheres da Periferia. Então foi assim, Legal. então, o artigo foi em 2012, o Nós nasceu em 2014. Então, assim, eu nunca deixei de trabalhar na Gol até 2016 e nunca deixei de trabalhar no Nós. Então, desde que eu saí da Gol, eu comecei a pensar formas de só trabalhar no Nós. Só que isso só aconteceu de fato o ano passado, né? Então... Isso que eu ia perguntar, vocês conseguiram viabilizar o nós, né? Que de maneira independente, né? A equipe vive do site, sim. Hoje sim, não todas. Nós somos em 6 cofundadoras. Então, hoje, Uhum. 4 de nós temos um salário e a gente ainda não é o salário ideal para a gente, Uhum. para a altura profissional que a gente está, assim, de idade mesmo, de velhas. De competência, né? De competência. E aí, 4 de nós recebem um valor para trabalhar full time. As outras cofundadoras, como elas também trabalham, elas recebem metade disso. Mas hoje a gente tem uma designer trabalhando full time, a gente tem uma jornalista que está saindo da faculdade trabalhando full time, a gente tem uma redes sociais trabalhando full time, a gente tem uma equipe de podcast toda feita de mulheres fazendo a edição do nosso podcast. Então a gente cresceu bastante. E isso começou efetivamente no ano passado. Depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu fiz trabalhos como freela, e aí eu virei CEO de MEI, como diz o Tony Marlon, um Tamo junto. especialista de comunicação que eu admiro muito, um colega querido. É um prazer aqui, uma conversa entre CEOs, né? De MEI. CEOs de MEI, a Ó, gente é muito empresário. E aí eu entrei como coordenadora, como analista de comunicação, depois virei coordenadora de comunicação no Instituto Vladimir Herzog, e saí de lá no comecinho de 2020. Eu falei, não, eu quero me arriscar no Nós. focar. Aí eu fui por Nós, depois veio outra por Nós, depois veio outra por Nós, depois veio outra por Nós, e hoje a gente tá em 4, assim. Que E a gente foi demais. captando, né? Mas é sempre isso, tipo, tem salário até março, vamos tentar captar, tem salário até dezembro, vamos... É essa vida louca, assim, zero estabilidade. Entendi. Caramba. Pô, gente, ó, tá pensando em jornalismo independente sério, né? Nós, mulheres da periferia, né? Não, Sim, gente, seríssimo. não invistam em outro lugar aí, outros lugares, né? Os lugares estabelecidos já estão estabelecidos, gente. Vamos pensar nos outros, né? Muito. Interessante. E aí, nessa trajetória, vamos falar um pouco do mano a mano. Como que você chegou nesse projeto, né? Que é o que eu falei, é o podcast do ano, sem dúvida.
Sim. é o mais escutado também, né? Então não é só questão de crítica, é de público também. Uhum. Como que foi? Você já gostava dos Racionais, gostava do Mano Brown? Como que era a sua relação com ele, assim, até antes de te chamarem para o projeto? Como que foi? Eu sou cria do rap, assim, cria do rap. Essa irmã que a gente criou de Nova York, quando ela veio para cá, eu tinha 11 anos, ela é do hip hop, ela era do hip hop lá Uhum. nos Estados Unidos, é do hip hop, e ela tá fazendo um documentário sobre o hip hop. Então ela fez um documentário falando muito sobre hip hop no Brasil, no Chile, em Nova York e acho que em algum outro país. Eu já gostava muito de rap, o rap era o tipo de música que eu consumia, sempre consumi Racionais, sempre consumi MV Bill, sempre consumi X, depois SNJ, Negagiza, Dinadi. Eu sempre gostei de rap, sempre. Aham. Eu até quando saiu o lançamento do Mano a Mano, eu publiquei nas minhas redes sociais que, para mim, as rappers e os rappers foram os primeiros e as primeiras colunistas de opinião que eu realmente dei valor, porque eles se conectaram comigo, eles falaram comigo, assim, era uma opinião que Total. fazia sentido para mim. Então, para mim, o rap teve e tem, mas acho que teve muito mais, assim, na década de 90, por conta da situação que a gente vivia, um valor jornalístico muito importante. Hoje eu vejo isso, né? Mas na época eu era uma consumidora, eu saía para ver show de rap. Quando eu saía de balada muito jovem, ou era para ouvir a black music, que tem uma conexão com rap muito forte, ou era para baladas, lugares de rap mesmo. E quando a loira vem, e que eu acabo morando com ela, eu tinha 11 anos, eu me apeguei muito efetivamente a ela, aí eu me conectei ainda mais com o rap, porque eu admirava o fato dela estar fazendo documentário, eu admirava o fato dela ser uma mulher que era DJ, foi se transformando numa DJ, eu admirava o fato dela ser uma filmmaker, e ela na rap, ela tinha dread, depois ela tinha black, então aquilo mexeu muito comigo, tinha um nível de liberdade na loira, sendo uma mulher, viajando sozinha, criando sozinha, que eu me apaixonei, assim, me apaixonei ainda mais por esse universo. Então, o rap sempre foi importante para mim. E aí, se você me pergunta como é que eu fui parar no Mano a Mano, eu não tenho a menor ideia, assim. Foi um convite da Renata Hilário, que é a produtora, uma das produtoras, né, uma produtora fundamental do Mano a Mano, que é ela faz parte da agência Gana, e ela me Uhum. escreveu e eu não entendi nada, assim. Quando ela me escreveu, eu não entendi nada. Eu falei, como assim? A Oi? primeira coisa que eu falei para ela foi, como assim? Mano E Brown ela vai ter um acompanhava meu podcast? trabalho. E para você ver, né? Tipo, eu sempre trabalhei, sempre fiz minhas coisas, mas eu nunca tive dimensão de quem atingia, como atingia, não tinha a menor dimensão. Então ela falou: não, eu acompanho seu trabalho e gosto muito de você, acho que você é importante. No começo eu ia fazer alguns episódios, depois eu fui fazendo outros episódios, e acabou que nessa temporada eu fiquei assim. E aí, cara, para mim tá sendo um aprendizado gigantesco, porque o Mano Brown ele tem uma generosidade muito grande e ele é mestre mesmo na forma de lidar com as pessoas, na forma de abordar os assuntos, na forma de a sagacidade dele, a ousadia dele, sabe, a Uhum. confiança que ele tem no que ele acredita, sabe, sincero e leal mesmo, ele é essa pessoa. E para mim tá sendo uma honra sem tamanho, assim. Eu acho que é Co- isso. Tem um valor jornalístico gigantesco para mim, assim. né, que Aprender. você faz um papel muito legal ali, né? Você se insere na conversa, às vezes com dados, fazendo um contraponto, né? Às vezes Uhum. corrigindo algo que tá. Como que você foi se encontrando assim, nesse papel, assim? Eu acho que a gente foi se encontrando, todo mundo como equipe. A gente não tinha muita ideia, assim. De como ia ser? Não. A gente foi sentindo no jogo, assim. Então, eu e o Brau, a gente foi encontrando ali uma dinâmica que ele ficasse confortável, que eu também ficasse confortável, sabe, ali no lugar que eu ocupo. Ele é o cara do podcast. E aí eu fui tentando encontrar um jeito, porque a gente, tipo assim, sendo bem honesta, quando a Renata me falou, eu falei, como que eu vou chegar e dar um dado? Eu vou falar, oi, Mano Brown, quero falar da louca? Para mim era muito louco isso. Como é que eu vou Você pensou que. dizer? Não, vai falando aí, tô aqui vendo. Como é que eu vou interromper? Sabe? Como é que eu vou cortar? Como? Para mim era muito louco mesmo, assim.
E aí eu Ou acho chegar que assim, gente, ó, tá tudo errado o que vocês estão falando aí, ó. Parará. não, nem nesse lugar, assim, eu tinha muito cuidado, sempre tive, tenho muito cuidado de como interromper um papo, de como, porque é isso, assim, para mim era, eu sempre vi o Mano Brown de um lugar muito gigantesco, e ele continua nesse lugar para mim. Então eu meio que achava, e falei para Renata várias vezes, mas faz sentido, mas mais precisa e tal. Então eu acho que a gente foi encontrando um jeito de fazer. E eu Sim, acho que hoje funciona bem, sabe? não. Não tinha receita, não tinha nada assim. A gente foi encontrando um jeito de fazer e está sendo do jeito que está sendo. E é isso. Não, eu acho muito especial, assim, agora que tu tem a oportunidade de te contar, se você quiser transmitir para a equipe, assim, nosso elogio, porque é isso, assim, eu gosto muito do nosso trabalho aqui, né? Sem falsa modéstia e tal. Acho muito legal o jeito que a gente faz entrevista. E no Brasil tem dois modos, assim, que as entrevistas estão sendo conduzidas. Um é esse método meio inquisitório, que às vezes a gente vê, é, vocês sabem os programas que são assim, que Sim. é muito. Não, conta pra gente, fica insistindo, geralmente quando. Enfim, vocês já me entenderam. E tem essa coisa agora meio, tipo, solta, né? Tipo, vamos conversando aqui, é um papo, e é uma coisa meio sem sentido e tal. Que também tem seu valor quando é bem feito, e também tem os seus problemas, vocês também sabem quem são os caras. E eu acho muito legal do Mano a Mano que tem uma condução, né? Tem um sentido. Tem a coisa de não ser em vídeo, que eu acho muito legal, porque assim, dá um outro valor pra conversa. Tipo, você vai ter que tirar um tempo. Não tem a apelação Ouvir. dos cortes, né? Que é uma coisa que eu acho que também já conta uma história, tipo, você vai ter que escutar tudo. Porque é nesse sentido, né? Por exemplo, aquela conversa, talvez que você pode até comentar, o episódio mais polêmico, que é o do Holiday, assim, eu sinto que é uma coisa assim. Se fosse em vídeo, talvez até tivesse uma apelação ali, ia viralizar um trecho ou outro. Não, como tá a conversa ali, e ela só existe ali, tem todo um valor que tá naquela condução, né? E acho que tudo isso vai premiando o podcast, a sua participação, o jeito que o Brau conduz e essa escolha meio quase política de não, a gente vai fazer desse jeito, né? Dessa maneira. Muito Você legal acha, você falar você acha isso. que é por aí? Sim, assim, como eu não estava na criação, no concebimento da coisa, Aham. eu cheguei, eu acho que eu fui a última pessoa a chegar na equipe do podcast, assim, a última mesmo. Então, eu, não, eu sei o que me falaram da concepção, então eu não sei como é que foi essa escolha do só áudio. Mas eu acho muito legal você dizer isso, porque, sei lá, eu lembro um pouco de rádio, sabe? Da importância de você estar atento ali, da importância de você ouvir até o fim, ou o máximo que você puder. Não tem muita distração, porque o vídeo hoje é isso, né? A gente se distrai, a gente está assistindo, Já a gente clicou, está já julgando. saiu. A gente está julgando pela cara que a pessoa está fazendo, por como a pessoa está mexendo na mão, nananã. Então eu acho que a gente se acostumou muito a consumir as coisas assim. E aí eu acho que o Mano a Mano ele brilha porque o Brau é o Brau, e ele brilha pela condução que o Brau faz e que faz que as pessoas se conectem com aquela conversa. Então, não é um podcast ao vivo, como é a fórmula melhor hoje, né? Ou aqui dos podcasts que tem muito sucesso. Não é ao vivo, não é por vídeo. E eu acho que a gente tá voltando um pouco para isso também. Tipo assim, eu acho que tem um lance da contação de história, sabe? Por exemplo, eu sou muito Total. viciada no Não Inviabilize, que é uma contação de história. E eu gosto muito da Deia, que é a pessoa que conduz, eu gosto do jeito dela contar a história, eu gosto de ouvir a voz dela, eu gosto da risada dela. E eu acho que o Brau tem isso. O Brau é uma voz muito conhecida. O Brau é o Brau. O Brau é na minha opinião, um filósofo, assim, e um contador de histórias exímio. Talvez o nosso Então, maior escritor, né? um dos maiores escritores brasileiros. Então, eu acho que tem tudo isso a favor do Mano a Mano, sabe? Uhum. Então, eu realmente acho, eu nunca tinha parado de pensar se é melhor ou não com áudio ou vídeo. Muita gente pede em vídeo, mas eu acho que, ouvindo você agora, eu acho que o áudio tem essa diferença, assim, mesmo. Né? Isso de não ter a. Eu acho que possibilita assim, as conversas. Especialmente quando são pessoas polêmicas, né? Por exemplo, esses episódios mais polêmicos, você também chegou a ficar insegura? Ou você já tava lá no Sim, rolo e como que você sentiu? eu sempre tento, em toda entrevista que eu faço, toda entrevista que eu vou fazer, eu estudo muito a pessoa, muito.
E eu fiz isso com absolutamente todos, assim como eu faço em tudo que eu vou fazer no meu Uhum. trabalho. Mas tem uma dimensão de insegurança, acho que principalmente com Holiday, exatamente porque são diálogos que não acontecem. Então, foi um diálogo fora do sentido partidário, né? Ninguém ali era de um partido opositor, independente das ideologias de cada um. Uhum. Não tinha um cargo político em jogo, não tinha votos em jogo, embora de alguma forma tenha, mas no sentido de que o interesse ali era a conversa, entendeu? O interesse era Sim. tentar construir uma conversa. E como é uma conversa que eu nunca tinha visto sido assim, Não tem, construída, não tem. eu nunca tinha visto acontecer. Então, acho que isso traz uma dimensão, sim, de insegurança. Até pelo histórico do Holiday também, né? Eu não sabia como ia ser esse comportamento. Eu sabia que do nosso lado estava todo mundo muito tipo, não, vamos receber, vamos ouvir, sabe? Vamos trocar. Eu não sabia como vinha, né? Pensando na construção dele lá, desde o impeachment e tudo mais. Então, eu acho que rolou, sim. Eu fiquei insegura, no sentido de que, tipo, o que vai sair daqui? Eu não sabia o que ia sair dali. Mas eu acho que foi um ótimo resultado, sabe? Não, eu também acho. Eu sei que tem gente que discorda, mas assim, eu acho que justamente por isso, por não ser. A ideia do vídeo me veio muito nesse episódio, sabe? Porque eu fiquei pensando, se existisse o vídeo, os momentos que ele às vezes coloca uma informação errada, que até vocês pontuam, tipo, isso aqui tá errado e tal. E talvez aquilo viralizasse, mas quando como só existe, e áudio não viraliza, por mais que você recorte lá o trecho específico, sabe? É muito bem feito nesse sentido, e a conversa é muito bem conduzida. E, enfim, até a coisa lá na época eu comentei, vocês ficaram premiando quando ele concordava com o Brau. Essa Foi dinâmica eu uma achei. coisa do Grau mesmo. Foi muito engraçado aquilo, porque no final ele tava querendo concordar, né? Tipo assim, ele fala, pô, me premia aí, achei uma coisa simbólica, assim. É uma dinâmica de conversa. Tipo, não, a gente, sabe, a gente não confia, né? Quer ouvir isso, né? Porque eu acho que tem essas duas. Não sei, queria saber a sua opinião. Eu acho que tem essa pretensão de, pá, tem que dialogar com todo mundo, mas tem uma diferença na qualidade desse diálogo, né? Porque pode ser uma coisa mal feita, né? No sentido da pessoa ir lá e, tipo, simplesmente falar qualquer coisa, sem, não tem nem sentido, mas ela vai lá. Uma coisa que reclamaram muito, deu palco, assim, eu fiquei pensando, pô, o cara já tá eleito, né? Assim, pô, ele tem milhares de pessoas, tipo assim, não é um palco, né? Mas uma exposição ao contraditório, talvez, né? Você acha que é por aí? Eu acho que o podcast já se define assim, né? Eu acho que o podcast se Então, define assim. Então, acho que, sei lá, eu acho que vai ter opinião de toda sorte, sabe? Eu acho que vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Eu vi muitos comentários de pessoas que não gostaram. Não critico, acho que, enfim, cada um vai ter uma opinião, mas eu acho que o podcast já se propõe a uma coisa que eu não vi ainda, sabe? Eu acho que não vi. E eu acho que esse é o ganho, assim, querendo ou não, criticando ou não, acho que tem um ganho, pensando no diálogo, né? Enfim, e principalmente no momento que a gente está vivendo, assim. Então, sei lá, é isso que e eu você, acho. e você teve algum convidado favorito? Alguém que, quando chegou lá, você falou, caramba, essa pessoa tá aqui. Muitos, todos, Todos. praticamente. Muito, assim, eu nem tenho como eleger, assim. Isso é uma coisa muito legal, assim, essa oportunidade de estar ali do lado do Brau vendo isso acontecer, sabe? Nossa. Muita gente, assim. Eu nunca tinha ouvido a Ludmilla falar do jeito que ela falou ali. Também, uma coisa inédita também. E ela mesma reconhece isso, né? Ela fala, pô, nunca me Sim, entrevistaram desse jeito. É muito legal. eu acho que tem isso, assim, esse ganho mesmo. Nunca tinha ouvido Lázaro e Thaís falarem do jeito que eles falaram ali. Esse episódio também ficou Sei muito bom. lá, o Jonga é uma entrevista riquíssima, Alice Brandão, enfim, tem pérolas, assim, sabe? Sim. Pô, a do Lázaro é muito engraçada, né? Uma hora que o Brau fica tentando tirar deles. Pô, mas por quê? Por que vocês acham que isso aqui não acontece no Brasil? Eles, pô, Brau, você sabe a resposta. É muito Você tá bom. querendo pegar a gente, pô. É muito engraçado. E voltando a falar mais de você, Semaiá, tipo, né? Estamos falando do podcast, que é um dos seus muitos trabalhos. Uhum. E
tipo assim, outras coisas que você fez. Você já participou de um livro, né? O Heroínas Uhum. dessa História. Sim. Também já pesquisou, roteirizou algumas coisas, foi co-diretora de um curta, né? Conta um pouco dessas experiências e aí, pensando já em futuro, assim, o que você ambiciona fazer? Tanto no site, quanto, sei lá, pô, vou fazer um livro só meu, assim, sei lá, uma coisa, se é um livro reportagem, se é uma coisa de ficção, se tem um documentário aí, se tem um podcast da Semaia que tá na sua imaginação, o que você falou que uma hora você falou assim, pô, Desculpa. tô falando muito. É hora de você falar muito. Fala todos os seus sonhos. Cara, eu sempre fui uma pessoa muito fazedora, assim. Então, sei lá, Nós Mulheres da Periferia fez um curta, lançou em 2017, mas a gente camelou bastante com ele em 2015, 2016. Foi a nossa primeira experiência, a gente nunca tinha trabalhado com documentário. Aham. Quando eu voltei, uma parceira, que é a Naná Prudêncio, que é das Alica Produções, me chamou para ajudar no roteiro e pesquisa do Quem Te Penteia, que é um documentário super legal também. E aí fiz. Depois eu me envolvi num projeto autoral com outras pessoas. Eu sou do Jorge Mira e tem uma comunidade de samba lá, que é a minha comunidade do coração, que é o Pagode na Disciplina, e a produtora executiva me chamou para fazer o documentário, e ela montou uma equipe, e a gente fez um documentário lindíssimo sobre a importância do samba para as comunidades, a importância das comunidades de samba para as regiões periféricas, né, que tem uma ausência de lazer muito grande. E aí fiz, foi a primeira vez que eu experimentei um lugar de diretora, que errei em muitos sentidos, mas foi a primeira vez que eu dirigi alguma coisa e que eu Tem pensei o isso roteiro online? inteiro. Chama Pagode, chama Na Disciplina, Samba e Cidadania. É um documentário que eu Mas amo muito, que eu gosto muito. quero E aí ver. fiz o Heroínas dessa História, foi, eu acho que a primeira experiência literária que eu tive, assim, oficial, pensando Uhum. num livro que é literário e que fala de mulheres que foram afetadas pela ditadura. Eu contei a história de uma mulher que eu admiro muitíssimo, que é a Marli. Ela foi conhecida como Marli Coragem. Foi uma mulher que perdeu o irmão, né, para a famosa, tipo, na época era muito polícia mineira, hoje a gente chama de milícia. O irmão dela foi assassinado naquele período, né, a gente estava na ditadura. E ela foi uma mulher que visitou os batalhões de Belfort Roxo até achar as pessoas que tinham matado o irmão dela. Ela Caramba. foi tipo, noticiada nacionalmente e internacionalmente naquele período. Era uma mulher preta da periferia, das favelas do Rio de Janeiro, que conseguiu mobilizar o Brasil. E o processo de pesquisa, o processo de contar a história da Marli foi muito profundo para mim, muito profundo mesmo. E aí foi um divisor de águas, porque ali eu falei, não, eu acho que eu gosto desse negócio de livro, assim. Então, depois fui entrando mais. Hoje eu estou um pouco mais assim nessa área de jornalismo literário. Fui assistente de produção do livro da Adriana Barbosa, que criou a Feira Preta aqui no Brasil. Estou fazendo outras coisas, tenho planejado outras coisas. O meu grande sonho é escrever um livro meu, em ficção, que é uma coisa que eu não fiz ainda. Eu tenho algumas coisas de ficção que eu não publico, tenho muita vergonha, ainda não sei muito como fazer essa transição, mas é uma coisa que eu quero fazer, assim, é um lugar que eu quero construir muito, assim, quero fazer um romance, quero escrever meu livro, quero cada vez mais conseguir organizar meu tempo para fazer isso caber, sabe? Então é isso, eu tenho muita vontade de, tipo, se você me perguntar do futuro, assim, eu quero ter um programa de entrevistas, porque eu gosto muito de entrevistar, e aí eu amo entrevistar, sempre amei contar história. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu ouvi muitas mulheres, publiquei alguns vídeos, outros eu não consegui publicar por falta de tempo e organização também, mas eu gosto, são duas coisas que eu gosto muito de fazer, que é entrevistar e escrever. Então eu quero ainda conseguir ter entrevistas de maior profundidade e quero conseguir escrever meus livros. Acho que esses são meus sonhos hoje, assim. Pô, que demais. A gente vai ficar só na espera aqui, né? Já ansiosos. Semana, vou te pedir licença rapidinho, só para agradecer aos nossos ouvintes que participam do Apoia-se, que é uma forma de manter aqui o telefone, mas Claro, independente dessa maneira que a gente é. Então, quem sim, puder colar no Apoia-se, é aquele lance. Você chega lá com 2, com 5. A turma que chega com R$ 10 mensais ganha desconto na livraria Alecrim, desconto de 15%, né? O nosso presente aí para vocês. Uma livraria muito legal do Rio de Janeiro, familiar. Eles só vendem livros legais, porque eles fazem toda uma curadoria ali do que vai entrar. Tem coisa mas nova, coisa usada. Então, se você quiser comprar livro bom e barato, com desconto, esse é o caminho. Você já está ajudando a gente e vai se ajudar aí comprando livros melhores.
Eu quero agradecer a turma que já tá com a gente há bastante. Tem gente que tá com a gente há quase um ano, né? Mais de um ano já. Embora a Caramba, gente tenha 4 anos, acho que a gente tem um ano e pouquinho de após. Tem gente que tá com a gente desde o começo. A que gente agradece legal. cada nome, que é outro presente que a gente dá aqui para vocês. Então agora, ó, a lista tá ficando grande. Eu tô pensando já em gravar e soltar um áudio aqui. Mas vamos lá, por enquanto ao vivo. Adriana Félix, Andréa Camussa, Dagmar Pinheiro, Dalva Brantes, Douglas Vieira, Mária Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilo, Kleber Monte, Davidson Mati, Juan Borborema, Moara Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Samos e Lucas Gomes. Meu muito obrigado, turma, que tá com o nosso apoia-se. Fica de novo meu pedido. Colhem aí no apoia-se, quem quiser, quem puder, quem tá. Ah, tô sem grana. Tô sem grana, então já só compartilha esse episódio, seja no YouTube, seja na Twitch, que a gente tava ao vivo lá, onde rolou esse papo. Agora, talvez você esteja vendo a versão gravada aí no YouTube ou na sua plataforma de podcast. Você vê, na plataforma que você encontrou a gente, se ela é de dar like, você dá like, se ela é de compartilhar, você compartilha. Se tiver caixa de comentário, comenta lá, dá essa força. Pô, se você não quer uma coisa fixa, eu me rendi ao banco digital, a gente tem Pix agora. Então você pode mandar o seu Pix aí, ó, tá na tela, tá na descrição. Despeja lá 10 centavos. Pô, joga uma moeda lá pra gente, R$ 10, R$ 50. Fica à vontade para mandar um Pix pra gente e fortalecer a causa do Telefonemas. É isso. Fim da momento comercial. Semaia, te agradecer muito pelo papo. Pô, Imagina, eu que prazer te agradeço. conhecer. Que ficou, lógico, faltando perguntas. Acho que dá pra gente contar muito mais histórias da sua vida, investigar seus anos nos Estados Unidos, todos os sonhos que você, as coisas que você pensa. Acho que é muito rico, assim. E a gente teve uma amostrinha aqui, né? Já fico ansioso para uma parte 2 assim, desse papo. Obrigada, querido. Obrigada pelo convite. Foi uma alegria, muito gostosa aqui a conversa. Valeu. Pô, eu que te agradeço. Bom, turma. É isso, Telefonemas volta a qualquer momento, como eu falei. Você encontra a gente no Spotify, né, todas as plataformas aí. Terça, quinta e sábado, sempre com um episódio novo. Na Twitch a qualquer momento e no YouTube eu vou definir um cronograma lá. Agora que a gente fazia live por lá, né? Mas aí parou de compensar, a gente tá postando os vídeos após, né? Então, eu vou imaginar um cronograma pro YouTube aí, eu aviso vocês. Valeu, turma. Até o próximo Telefonemas. Valeu, Semaia. Valeu.